as dificuldades do orçamento. Então, nós temos aí, hoje no Brasil, duas metas para as contas públicas. Uma primeira meta é a meta de déficit primário de 139 bilhões para o governo central. E de 143 para o setor público inteiro, Estado, município e empresas estatais. E nós temos um teto para o gasto. Então, nós temos essa meta que está definida na Lei de Responsabilidade Fiscal e temos esta meta que está na Constituição. Para 2017, o gasto público primário só pode crescer até 7,2%. Quão distante a gente está dessas metas para este ano? Então, nós temos aqui, para 2017, a despesa primária total em termos nominais projetada pelo governo central. Então, de acordo com o terceiro relatório de avaliação de receita e despesa, o governo central, este ano, vai ter um aumento do gasto primário de 4,19% em termos nominais. Em termos reais, descontando a inflação de 3,5%, que é uma inflação que a gente está, de 4%, projetando aí para médio, IPCA médio, o crescimento real terá sido de 0,19%, quase nenhum. Agora, quanto é que vai gastar a mais com o INSS este ano? 10,22% em termos nominais. Isso aqui em termos reais. Benefício da prestação continuada, 9,48% em termos nominais. E pessoal, pelos ajustes aí de salários, reajustes de salários combinados desde a Dilma e acordados com o Temer, de 10,32%. Ontem tinha uma notícia que talvez o Temer vete isso, tomara. Bom, então olha só, gente, para este ano nós temos uma despesa primária que vai rodar aí, crescer 4,19%, e, no entanto, eu tenho importantes despesas como INSS, benefício da prestação continuada e pessoal, que crescem a uma taxa muito maior. Mas peraí, eu tenho um teto de 7,2%. Tudo bem, que eu estou longe do teto, mas se eu tenho isso crescendo, e isso pesa tanto no meu orçamento, a taxas muito superiores ao teto, qual é o significado disso? É que vai ter despesa que vai ter que cair muito abaixo. Vai ter uma queda absoluta do gasto com aquilo, porque senão a conta não fecha. Então, com a PEC do teto dos gastos e sem a reforma da Previdência, e a gente vai falar da reforma já já, eu crio um problemaço. Todo o ajuste fiscal vai ter que ser feito aonde? Aonde eu não quero. Pessoal, não pode mais dar aumento nenhum para funcionário público, os que se aposentaram, e nenhum concurso novo. Com o tempo isso cai. Custeio e investimentos. Educação e saúde estão preservadas do teto. Não pode cortar aí. Então vai cortar no resto. Como é que o governo tem feito para enfrentar isso? Ele tem cortado o que ele pode, a gente está ouvindo muita chiadeira. Eu tenho aqui a despesa primária do governo central, em termos reais, já descontada a inflação. Janeiro-junho, que é o último dado, contra janeiro-junho do ano passado. Eu usei o deflator IPCA. Então, o que está escrito aqui? Que a despesa primária total janeiro-junho aumentou 0,5% em termos reais. Pessoal, 11%, acima da inflação. Reajuste concedidos. INSS, 6,9%, acima da inflação. Não estou mais falando do teto nominal. Benefício da prestação continuada, acima da inflação, 5,5%. Bom, o resultado disso é o quê? Que o resto teve que cair. Custeio em saúde, custeio em educação e investimento. E vai cair mais. Então, essas subidas que a gente tem aqui são gastos absolutamente obrigatórios e que crescem sozinhos, que a gente vai falar um pouquinho disso agora, estão fazendo com que toda uma compressão obrigatória no que dá para cortar, mas isso também tem limite.
Esse ano a gente está fazendo isso. Ano que vem vai continuar fazendo isso. E 2019 não vai dar. Tá? Então isso significa o quê? Que o governo vai ter que começar a fechar a produção de determinados serviços. Não tem mais escola pública, não tem universidade pública, vai fechar. Porque não tem mais custeio para. Tá? Então, esses cortes são cortes muito importantes. O investimento público ele é tão importante porque ele gera externalidades positivas. Quem é que vai construir uma rodovia? Ninguém. Só o Estado. Parte para as concessões, ok. Mas você tem aí uma parte que é pública mesmo, não tem jeito. A gente vai cumprir as metas em 2017? Então, vamos lá, de novo. Aquele déficit primário que está ali corresponde a 167,2 bilhões de reais. A nossa meta é 143. Tá difícil. Então, a gente tem ouvido falar o seguinte, tem tido muita frustração de receita, o nível de atividade econômica ainda está baixo, o refis não foi do jeito que eu queria, né? Tem a reoneração da folha de pagamento que não aconteceu, tem frustração de receita de concessão, tem aumento de gasto obrigatório. E aí? Aí não vai dar para cumprir a meta, porque eu estou aqui. Eu tenho um déficit hoje de 1,67 e a minha meta é 1,43. E ainda tem uma sazonalidade aí de final de ano. Então aí começou essa discussão. Tem 3 possibilidades hoje que estão na discussão da área econômica. Meirelles. Aumentar imposto. Ampliar a meta. Cortar gasto obrigatório, mas aí o Congresso tem que autorizar. Isso tudo é para fechar a conta do ano. A outra meta é a meta do teto. Então, aqui nós temos as despesas primárias do governo central em termos nominais. Nós estamos aqui, em termos nominais, até junho, em 12 meses, o crescimento do gasto nominal foi de 5,2 até junho. E eu posso ir até no 7,2. O gasto primário do governo central pode aumentar nominalmente 7,2%, como a gente já falou. E até agora a gente está no 5,2%. Então, significa que aqui eu tenho folga. Mas a outra meta é mais restritiva. Por isso é que está a discussão no governo. Se vamos ampliar a meta, como é que todo mundo vai entender isso? E já tem uma discussão entre os economistas dizendo, olha, aquela meta lá, deixa ela de lado. Essa meta é muito mais importante. Por quê? Ela cria um limite para o crescimento do gasto público. O governo tem que controlar isso, já que a Receita ele não controla. Tá? Mas então a gente está nesse pé. A PEC do teto a gente vai cumprir esse ano. A meta de resultado primário, de déficit primário, dificilmente. Então acho que o governo vai partir para a ampliação, já que subir imposto está difícil. Então, nesse ano, a gente vai cumprir a PEC do teto, mas já em 2019 não vai dar, não. A gente vai ter que passar por uma reforma previdenciária, a gente vai ter que reintroduzir aqui a oneração da folha de pagamentos, a contribuição previdenciária, e a gente vai ter que aprovar a TLP, que hoje é uma medida provisória. Por quê? Vamos falar agora do que é mais importante aqui, que é a reforma previdenciária. Então, por que a necessidade de uma reforma previdenciária? Isso é para ontem. A população brasileira está... Vou dar motivos demográficos primeiro. Ela está envelhecendo, então é uma projeção demográfica do IBGE. O que está escrito aqui? Que em 2060, a população brasileira com 60 anos ou mais vai chegar a quase 74 milhões de pessoas. E isso vai representar 34% do total da população brasileira. Então, isso significa que a população brasileira está realmente começando a envelhecer. E o envelhecimento é muito rápido. A gente não encontra paralelo no mundo, sabia? Dessa rapidez aí, porque isso tem a ver com a nossa estrutura demográfica. Mas o fato é que o Brasil começou a envelhecer. Eu já ouvi falar que não tem déficit na Previdência, porque você está falando da reforma previdenciária. Então, aqui eu estou sugerindo que tem um déficit, sim. Esse aqui é o déficit do INSS. Aqui tem 2 informações. Em percentual do PIB, tá? Que está aqui nesse eixo, e em bilhões de reais, que essas são as colunas azuis. Então, o que está escrito ali? Que o déficit da Previdência
do INSS projetado para esse ano são 188,8 bilhões de reais. Não, mas não tem déficit, vamos lá. Aí vamos desagregar esses dois regimes, o INSS urbano e rural. O urbano é a mesma informação, tem um déficit projetado para esse ano. Isso aqui é do ano passado, desculpa. Não projetei aqui. 46,3 bi foi o déficit do INSS urbano ano passado. E aqui tem um período de superávit que tem a ver com esse período de anos dourados da economia brasileira. A formalização no mercado de trabalho gerou um superávit aí do INSS urbano, mas absolutamente conjuntural. E aqui tem o rural, o INSS rural, que é deficitário desde sempre. Tá? Isso aqui é o valor do déficit no ano passado. 103 bi, muito maior do que o urbano, mas é um déficit. Esse aqui é o do servidor público federal. Então, nós temos as duas informações. O resultado em bilhões de reais, o déficit do sistema, e aqui em percentual do PIB. Né? Então, é um déficit que sobe, mas ele tem um crescimento menos explosivo, até porque tem 1 milhão de pessoas, o outro tem 30, menos explosivo que o outro. Mas é um déficit de 74 bi e projetado para este ano. Esse aqui é o projetado já para esse ano, 74, ano passado fechou com 77,1. Somando isso tudo, a gente tem apenas em 2017 uma projeção de um déficit 262 bilhões de reais. Mas eu ouvi dizer que não tem mais.